preciso enxergar. Todos estão me vendo aqui? Amém? Amém. Nós temos visão, graças a Deus. Alguns enxergam mais do que outros. Eu já não estou enxergando tão de longe, mas assim, as placas dos carros está difícil. Então o médico me receitou um óculos. Já fui lá, já trocou o grau. E a cada dia que passa está piorando. Mas não é desta visão que eu venho falar. Eu venho falar de uma visão espiritual. Quando o apóstolo Paulo ele faz uma oração pedindo para que Deus conceda aos servos dele, aos irmãos de Éfeso, uma visão espiritual para que pudessem compreender melhor aquilo que eles estavam vivendo, buscando, aguardando e com esperança. Paulo, ele já teve essa experiência. É por isso que ele está pedindo para que Deus faça com a igreja. Porque Paulo, ele ficou cego fisicamente, mas ele estava cego espiritualmente. E ele estava dizendo assim: Senhor, faça com que esses irmãos enxerguem, abra os olhos, faça com que eles entendam a glória, com que eles entendam o que o Senhor tem preparado para eles. Porque nós, por exemplo, somos trabalhadores, nós trabalhamos o mês todo porque nós temos uma esperança, que é o quê? O pagamento. Nós temos uma recompensa. Pode passar ali 30 dias naquele sufoco, vai ser. Não, dia 5, da guarda, dia 5 eu vou chegar com vocês, vou pagar. Eu estou trabalhando, estou suando, sofrendo, mas tem aquela esperança. Nas coisas de Deus, no reino de Deus, não é diferente. Nós estamos trabalhando, estamos fazendo, porque nós temos uma esperança de um dia recebermos a recompensa. Só que algumas pessoas deixam de fazer, deixam de trabalhar, deixam de se colocar à disposição, porque às vezes esse entendimento de uma coisa maravilhosa para receber quando Cristo vier não passa na mente da pessoa. A pessoa não consegue enxergar, não consegue crer de forma verdadeira, não tem a certeza disso. Então Paulo está fazendo esta oração. Irmãos, tinha um homem que era um ajudante do profeta Eliseu, e ele acordou de manhã bem cedo, e quando ele olhou, ele ergueu os olhos, ele viu um exército que ia cercar a cidade. Porque tudo que o rei planejava contra o povo de Israel, então Eliseu ia lá e falava para o rei: não vai para esse lugar, faz assim, 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 porque senão você vai cair nas mãos do seu inimigo. Então o rei ia criar alguma estratégia. Aí esse rei foi lá e cercou a cidade e falou: nós precisamos pegar essa pessoa. Quem que é esse cara que está entregando tudo, o nosso plano? E cercaram a cidade. Quando o homem de Deus levanta e ele vê aquele monte de gente, aqueles soldados, carros, cavalos, cavaleiros, cercaram a cidade, e nós estamos perdidos, e agora vamos morrer. Mas tinha ali um homem de Deus, um profeta de Deus, que enxergava com os olhos espirituais. Então o profeta faz uma oração bem curta, bem simples. A oração dele é a seguinte: Senhor, abra os olhos desse jovem, desse homem, para que ele enxergue. Abra os olhos. É a oração que nós estamos fazendo para esta igreja nessa noite. Senhor, abra os olhos desta igreja, para que eles enxerguem a grandeza das coisas que Deus pode realizar através das suas vidas. Aleluia! Quando o profeta faz essa oração, então os olhos daquele homem são abertos e ele consegue enxergar anjos cercando também aquele exército que estava cercando a cidade. Porque maior é o que está conosco do que aqueles que está lá fora. Porque o nosso Deus, ele é poderoso, mas nós precisamos entender um pouquinho mais desse Deus. E essa oração, tanto do profeta Eliseu quanto do apóstolo Paulo, se faz necessária na noite de hoje. Senhor, abra os olhos do entendimento. Só que eles estão orando por outras pessoas. E hoje, ao sair, nós vamos fazer essa oração por nós mesmos. Senhor, abra os olhos do meu entendimento. Abra os olhos do entendimento do meu irmão aqui do meu lado, da minha irmã, da minha esposa, do meu esposo, do meu filho. Porque nós precisamos
enxergar as grandezas de Deus. Amém? Diga assim: eu quero enxergar as grandezas de Deus. Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Aleluia. Irmãos, Jesus Cristo tinha ressuscitado. Olha que bênção maravilhosa. Não consigo enxergar uma bênção maior do que essa: a ressurreição de Jesus. E os discípulos estavam desanimados, estavam perdidos, estavam todos espalhados, não tinham como mais reagir. Alguns voltaram a pescar e outros estavam andando, tristes. De repente um homem se aproxima deles e começa a conversar com eles, eles vão andando. E aí pergunta para aquele homem: onde que você estava? Você não está sabendo das notícias? Não sabe que morreu Jesus? Para mim ficar falando essas coisas para a gente aí. Você estava onde? De repente o Senhor abre os olhos daqueles homens e eles percebem que era Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Você está andando triste, sem nenhum tipo de consolo. De repente você percebe que você está andando ao lado de Jesus, ou que Jesus está do seu lado. Não tem coisa mais maravilhosa do que essa. Aqueles homens perceberam que Jesus estava andando ao lado deles, e eles não estavam apenas conversando com Jesus e não sabiam que era Jesus. E o próprio apóstolo Paulo vinha numa visão completamente errada, perseguindo a igreja de Cristo, perseguindo os cristãos. Mas quando ele se encontra com Jesus, ele percebe, os olhos dele são abertos para que ele entenda que ele não estava perseguindo pessoas comuns, mas ele estava perseguindo o próprio Cristo. Jesus pergunta para ele: Paulo, por que você me persegue? Ele não estava perseguindo uma pessoa comum, estava perseguindo o próprio Cristo. Mas ele teve, graças a Deus, os seus olhos abertos. Irmãos, o que Deus usa para abrir os nossos olhos? A primeira coisa que nós podemos falar aqui hoje para vocês é a oração. O apóstolo Paulo, ele está fazendo uma oração. Versículo 17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Revelação é você enxergar algo que está encoberto, o que não estava revelado, estava de alguma maneira encoberto. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da sua glória, da herança dos santos. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. O apóstolo Paulo está orando para que a igreja comece a enxergar a obra de Deus de uma forma diferente. Então, uma das coisas que faz com que os nossos olhos sejam abertos é a própria oração. Queria que você lesse comigo Lucas capítulo 24 e versículo 45. Diz assim: então abriu-nos o entendimento para compreender o quê? As Escrituras. Muitos querem ter um relacionamento com Deus sem intimidade. Nós não vamos receber de Deus uma revelação, um entendimento, sem ter intimidade com Deus. E essa intimidade, ela vem através da oração. Quando você se dobra diante de Deus, se curva diante do Senhor, e você começa a falar com Deus, você não precisa de palavras bonitas, você não precisa. Tem uma passagem da Bíblia que tinha uma pessoa que não tinha nem palavras. O sacerdote falava para ela: você está bêbado nessa hora da manhã? Ela não tinha palavras, mas estava prostrada aos pés de Deus. E esse tipo de devoção, de prostração, de confiança no Senhor, faz com que nós tenhamos uma intimidade com Ele. A oração nos auxilia a ter intimidade com o nosso Deus. Diga assim: eu quero ter intimidade com o nosso Deus. Mateus capítulo 6, versículo 6. Aqui está falando de uma oração solitária. Nós devemos orar em conjunto, devemos orar na igreja, orar em todas as oportunidades. O apóstolo Paulo fala assim: ore sem cessar, sem parar. Mas existe um momento
com o nosso Deus. Aí Jesus está ensinando. Jesus é um homem de oração. Entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto, fala só você e o Pai. Você não precisa do pastor para estar ali orando com você. Você não precisa de um sacerdote, você não precisa de ninguém. É o momento entre você e Deus. Você já teve essa experiência com Deus? Você e Deus? Só você e Deus? Dobrar o seu joelho e falar com Deus? Você é um ser tão pequeno, mas com a permissão de Jesus para falar direto com o Pai, no secreto, e o Pai pode te recompensar. Isso é intimidade, e isso traz intimidade com o nosso Deus. Então você entra no teu quarto, fecha a porta e vai falar com o seu Deus. Irmãos, outra coisa que eu quero falar com você nesta noite, que vai nos auxiliar na abertura dos olhos do nosso entendimento, é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, até a oração fica errada. Sem a palavra de Deus, até a fé fica errada. Tem pessoas que têm muita fé, mas acreditam em uma coisa que não é verdadeira, que não é verídica. Tem pessoas que colocam a sua fé, uma fé muito grande, em uma outra pessoa. Tem pessoas que colocam a sua fé, uma fé grande, em uma imagem. Tem pessoas que colocam a sua fé, uma fé enorme, em um espírito de um ente querido que já morreu. Então, essa fé é grande, mas ela não pode fazer nada. Através da palavra de Deus, os nossos olhos são abertos. É só através da palavra de Deus. Eu queria ler com você Lucas 24, 45. Acabei de ler com vocês, né? Então, abriu-se o entendimento para compreenderem o quê? As Escrituras. Não adianta eu ir para o meu quarto, deixar na porta e orar, Senhor, me dê uma palavra. A palavra já foi dada, já foi revelada, já fala, aqui tem tudo que nós precisamos saber, que o Senhor quis revelar para nós sobre Ele, sobre o seu Filho, sobre o Espírito Santo, sobre oração, sobre devoção, sobre crença, sobre tudo aquilo que nós precisamos estar revelado na palavra de Deus. E nós vamos ler essa palavra, vamos estudar essa palavra e vamos aplicar nas nossas vidas. A pregação de domingo é um alimento, amém? Amém. Mas esse alimento, ele não é suficiente para toda a sua semana. Ele vai reforçar você, vai te dar uma ajuda, mas você precisa durante a semana ir se alimentando mais, se revestindo mais, se fortalecendo mais. Por que o mundo está entrando na igreja? Aos poucos. Porque nós recebemos mais do mundo do que de Deus. Faça uma experiência, vamos pensar comigo. As nossas crianças, por exemplo, passam 5 horas por dia na escola. Alguns mais. E depois tem aquela parte que fica ali na internet. Mas o que passa na escola? 5 horas por dia na escola. Aprendendo muitas vezes com pessoas que não são crentes e aprendendo coisas que não são de Deus. Pecado ou não? A maioria de coisas seculares. Mas vem para a igreja no domingo, fica aqui 30 minutos ouvindo a palavra de Deus. Compare o tempo, compare a quantidade de informação que você recebe durante a semana e um pouquinho que você recebe de palavra de Deus. A palavra de Deus é forte, é poderosa, mas ela precisa ser buscada. Irmãos, antigamente, quando os irmãos se convertiam, eles não sabiam muito da Bíblia, da palavra de Deus, mas eles liam a palavra de Deus. Liam. Eu conheci uma irmã que ela aprendeu a ler, lendo a palavra de Deus. Ela decorava capítulos da Bíblia para falar todo dia na igreja. Pode falar, não ia lá e falava, às vezes ela errava, mas ela decorava capítulos da Bíblia para poder falar na igreja. Agora nós não lemos mais a Bíblia, nós esperamos que alguém leia para nós, que alguém explique para nós, que alguém faça uma devocional para nós. Mas nós podemos ler a palavra de Deus. Alguns irmãos ouviam a palavra de Deus e já saíam falando da palavra de Deus para outras pessoas, porque a palavra de Deus ela tem poder. Não precisa que outra pessoa fique explicando para você, só de você ler e você
ela transforma vidas, mas você precisa ler a palavra de Deus. Ler diariamente, buscar a palavra de Deus, para que ela comece a abrir os olhos do seu entendimento. E outra coisa que abre os olhos do entendimento é o Espírito Santo. João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Quando nós buscamos a palavra de Deus em oração, em leitura e nos enchemos do Espírito Santo, então não tem outra maneira, os nossos olhos são abertos. Nós precisamos de buscar essas três coisas: oração, palavra e o Espírito Santo. Nós não vamos receber o Espírito Santo sem oração. Não vamos receber o Espírito Santo sem a palavra de Deus. Não vamos orar da maneira correta sem a palavra. Os discípulos oraram a Jesus: manda os anjos descer aqui e acabar com tudo. Ele falou: não é por aí. Não é isso que eu vim fazer. Aprenda primeiro para depois pedir. E peça, ore, busque, para que o Senhor abra os olhos do seu entendimento. Você pode estar andando com Jesus, do lado de Jesus, e não perceber que Jesus está querendo te usar. Você pode estar perto de anjos que estão cuidando de você, e ainda você está reclamando de Deus, que está sozinho. E agora está perdido. E Deus está usando aquela oportunidade para abençoar a sua vida e abençoar a vida de outras pessoas. Eu queria ler com você Salmo, capítulo 1 e versículo 2. Como que nós vamos ter os nossos olhos abertos? O salmista, ele fala: eu medito na tua lei. Quando que ele meditava? De dia e de noite. Aí de dia a gente não pode, porque a gente trabalha ou estuda. De noite a gente fica cansado, né? Aí a gente tem que dormir para trabalhar outro dia. Irmão, a gente tem que achar um meio, um tempo, reservar um tempo para o nosso Deus, para meditar na palavra de Deus. Salmo 119 e 118. Quem pode ler para mim, por favor? Salmo 119 e 118. Quem quer ler? 119 e 118. Bem-aventurados os retos em seus caminhos. Espera. Tu tens pisado aos pés todos os que se desviam dos teus estatutos, pois o engano deles é falsidade. Eu falei errado, é 18. 119 e 18. Estava certo? Agora está certo. Abre tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Abre tu os meus olhos. É a mesma coisa que o apóstolo Paulo está pedindo. Senhor, abre os olhos desses irmãos. O salmista está pedindo muito antes: abre tu, Senhor, os meus olhos, para que eu veja as maravilhas. Nós estamos, a Bíblia diz que o mundo é um mundo tenebroso, é escuridão. Nós estamos andando neste mundo. Como que nós podemos andar num mundo de escuridão e não tropeçar? Nós lemos na leitura oficial: como purificará o jovem o seu caminho? Através da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra. E é luz para quem? Para os meus caminhos. Eu já estive em um lugar lá na Bahia, não tinha energia elétrica, escuridão total. Então algumas pessoas tinham lanterninha, outros tinham uma lamparina, e aquilo lhe servia para a gente não tropeçar, não cair no buraco. Uma luz pequenininha, mas servia para iluminar o nosso caminho. Quando nós buscamos a palavra de Deus, ela é luz para os nossos caminhos. Se nós não buscamos a palavra de Deus, nós andamos em escuridão, igual o mundo anda. Nós queremos andar em escuridão? Então precisamos buscar a palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 2
versículo 2. Nós precisamos buscar essa palavra não de qualquer maneira, mas com intensidade, com desejo. Quem pode ler para mim? Desejar arduosamente, como meninos novamente nascidos, o leite nacional, não falsificado, para que por ele vades crescer. Nós precisamos buscar a palavra de Deus com vontade, assim como uma criança deseja o leite materno. De pé, igreja. Olhando para a sua vida, cada um olha para a sua. Eu vou olhar para o outro, não. Olhando só para a sua vida, você está andando com os olhos espirituais? Está enxergando o caminho baseado na iluminação da palavra de Deus? Sim ou não? A Bíblia diz assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Agora, se forem ruins, quero nem falar aqui. Você tem buscado a palavra de Deus? O Espírito Santo é o teu conselheiro? Eu quero que você feche seus olhos agora. Nós vamos fazer uma oração, mas essa oração ela já está prontinha aqui na Bíblia. A gente só vai repetir. Eu vou falar e você vai repetir comigo. Porque se você fizer essa oração de forma sincera, então eu creio que o Espírito Santo pode fazer algo poderoso na sua vida. Você vai dizer junto comigo, então eu vou dizer, você vai repetir. De todo o meu coração, te busquei, e não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folgo mais com os caminhos dos teus testemunhos, porque com todas as riquezas, em teus preceitos meditarei, e olharei para os teus caminhos, recriar-me-ei os teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que veja a maravilha da tua lei. Sou peregrino da terra. Não escondas de mim os teus mandamentos.